Olá, a paz seja convosco, amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 14, versículo 16 em diante, o Senhor Jesus diz assim: Jesus promete outro Consolador. Essa palavra outro, nós podemos entender que já existe um, que é Jesus Cristo. Mas Ele promete outro Consolador. Essa palavra Consolador dá a entender que é alguém que conforta, que acalma. Mas na realidade é muito mais do que isso. É isso também, alguém que conforta, que consola, mas vai mais além do que isso, porque a palavra Consolador significa advogado. E Jesus Cristo, Ele é um dos nossos advogados, como está escrito lá na primeira epístola de João, capítulo 2. Jesus Cristo diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então Jesus, Ele já é o nosso advogado, mas Ele promete outro advogado também, que é o Espírito Santo, como Ele diz aqui no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele diz: e eu rogarei ao Pai. O que significa essa palavra rogar? Rogar significa pedir com insistência. Pedir com insistência. Não é exigir, não é cobrar, não é se achar no direito ou digno de exigir alguma coisa de Deus. Rogar significa pedir com insistência. Aliás, o Senhor Jesus, Ele diz lá no livro de Mateus: pedi e dar-se-vos-á. Ele estava falando de rogar. Rogar é pedir, é com insistência. Ele falou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, quer dizer, outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. E a função de um advogado é também confortar, acalmar o seu cliente, mas vai muito mais além do que isso. O advogado, ele luta, ele trabalha, ele defende a causa do seu cliente, ele luta para livrá-lo da culpa, para que o juiz venha absolver o seu cliente. Então, além do Senhor Jesus, de Jesus Cristo justo, que já é o nosso advogado, Ele falou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, quer dizer, outro advogado. Quer dizer, Jesus está dizendo que além dele lutar por nós, defender a nossa causa, lutar por nós, além dele, mais o Espírito Santo luta por nós, roga por nós, intercede por nós, junto ao Deus Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, nós temos dois advogados que lutam por nós, defende nós das acusações do nosso adversário, que é o diabo. Nós temos dois advogados que trabalham por nós, por você e por mim. Então veja bem o quanto Deus é maravilhoso. Aí continuando, ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece,
vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o mundo não pode receber porque não vê. Traduzindo, o Espírito Santo é para quem crê, para quem acredita, para quem se entrega de verdade ao Senhor Jesus, para aquele que reconhece Jesus Cristo como o único Senhor, como o único Salvador, como Filho do Deus vivo, como o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Então o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vem à vida daquele que crê, daquele que confia de verdade, aquele que se rende a Jesus Cristo. Porque para ele se manifestar, a pessoa tem que crer. E para crer, não é necessário ver. Porque aquele que crê, ele crê na palavra de Deus. E quem crê na palavra de Deus, crê em Jesus Cristo. Então, eis aí a questão. Todos nós que cremos, nós recebemos dois defensores, dois consoladores, que é o Senhor Jesus e o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que mesmo não vendo, mas nós cremos que eles trabalham por nós, que eles lutam por nós, que eles defendem a nossa causa, que eles nos livram da culpa, das acusações do nosso inimigo, que é o diabo. Então, o Espírito Santo e Jesus Cristo, ele defende aquele que crê, aquele que mesmo sem ver, mas ele crê. Todo aquele que crê, ele passa a ter esses dois advogados, esses dois defensores, que irão trabalhar em favor dessa pessoa que creu, dessa pessoa que colocou em Jesus Cristo a sua confiança, a sua crença, a sua fé total. Então, a partir desse momento, a pessoa passa a ter dois defensores que irão defender a causa dela, lutar por ela, que vão consolar o coração dela nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, de desespero, nos momentos de provações. Então, todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos esses dois defensores. E todo aquele também que vier a crer em Jesus Cristo. Aí ele diz mais: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus, ele estava confortando, consolando o coração dos discípulos, porque eles estavam tristes. E tem momentos na nossa vida que nós ficamos tristes também, que ficamos no limite. A angústia, a tristeza invade a nossa alma. E é só o Espírito Santo, é só o Senhor Jesus Cristo para nos acalmar, para nos confortar, para nos consolar. É só o colo do Pai mesmo, é só a presença do Espírito Santo para nos dar consolo, para nos confortar. Porque tem momentos na nossa vida que ninguém pode nos consolar, ninguém pode nos confortar, ninguém sabe o que realmente a nossa alma está sentindo, o nosso coração. Então, nesse momento, nessas fases, é só Deus mesmo que sabe, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa alma, e Ele sabe exatamente os momentos que estamos profundamente tristes, profundamente angustiados. E não é pessoas que vão nos consolar, não é parentes, não é amigos, porque tem momentos na nossa vida que as amizades não ajudam, não conseguem ajudar, não conseguem
os amigos, os colegas não conseguem consolar, confortar o nosso coração, e os parentes também, as pessoas próximas. É só o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade e o Senhor Jesus Cristo, que são os dois consoladores nossos, os dois defensores, os dois advogados nossos. Ele falou: não vos deixarei órfãos, quer dizer, não ficarão abandonados. O Senhor Jesus não nos deixa abandonados nem por um momento sequer. Não pense você, meu irmão, minha irmã, que em algum momento você foi abandonado, Jesus te desprezou, virou as costas para você. Porque enquanto a pessoa permanece olhando para o Senhor Jesus, então a boa mão poderosa do Deus vivo permanece sobre ela, guardando, protegendo. Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles estão sempre cuidando dessa pessoa. Então permaneça olhando para o Senhor, porque sempre Ele estará contigo. Ele está dizendo aqui, neste momento Ele está falando contigo, com cada um de nós: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um tempo, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então toda pessoa que está em Jesus Cristo, ela vive, assim como Ele vive. Porque quem está em Jesus Cristo, na verdade, não é a pessoa que vive, mas é Jesus Cristo que vive nela. É a vida do Senhor Jesus, é o Espírito do Senhor Jesus que vive nela. Então, toda pessoa que tem a presença do Senhor Jesus, ela tem vida mesmo. Ela, por mais que ela enfrente lutas, por mais que ela enfrente dificuldades, aflições, mas dentro dela, quando ela invoca o nome do Senhor, quando ela busca a presença do Senhor, então o Senhor Jesus, o Espírito Santo, consola, conforta o coração dela, consola a alma dela, refrigera a alma dela, acalma o coração dela. E quando ela se levanta aliviada, consolada, confortada. Ela se levanta depois daquela oração uma outra pessoa. Ela se levanta com força, ela se levanta renovada, avivada, com desejo de lutar, com desejo de perseverar, com desejo de servir ao Senhor Jesus de todo o coração, de amá-lo, de louvá-lo, de adorá-lo. Então a pessoa, ela se renova, mesmo estando angustiada, mesmo estando aflita, ao extremo. Mas quando a pessoa invoca o nome do Senhor, busca a presença do Senhor, então vem o Espírito Consolador e a consola, refrigera a alma dela, alivia o fardo dela, remove o fardo dela, consola o coração dela, refrigera a alma dela, e ela, daquele momento em diante, após a oração, ela sente a presença do Senhor, ela sente o alívio, ela sente o gozo do Senhor Jesus na alma dela, ela sente, não tem como não sentir, porque a presença do Senhor Jesus é incomparável. A presença do Espírito Santo, não existe nada que pode ser comparado, e é só a pessoa sentindo Ele, para ela ver, para ela sentir que não existe nada que possa ser comparado ao gozo do Senhor Jesus na alma dela, ao prazer, à alegria de sentir a presença dele e saber que é o Deus vivo, que é o Espírito Santo que habita no coração dessa pessoa. Então,
ele continuando, ele diz assim, no versículo 20: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus, ele quer fazer uma união mesmo com cada pessoa. Assim como ele está no Deus Pai, ele quer estar em nós e nós nele. É uma união, é um compromisso, uma aliança. Uma união é estar unido, casado com o Senhor Jesus, andando com Ele, vivendo com Ele, seguindo os passos dEle, andando de mãos dadas com Ele. Isso significa o quê? Significa estar aos pés dEle todo o tempo, olhando para Ele todo o tempo. Aí, continuando, diz assim, versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É forte que o Senhor Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, aquele que guarda a minha palavra, que obedece a minha palavra, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, ele diz, e me manifestarei a ele. Então aí está o segredo, amados, da vitória. Aí está o segredo de ver a glória de Deus se manifestar extraordinariamente. Porque quando a pessoa passa a guardar os mandamentos, a obedecer a palavra do Senhor, a temê-lo, a respeitá-lo, a colocá-lo em primeiro plano, em primeiro lugar na nossa vida, então ele diz: virei, olha que forte, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus vai se manifestar na vida da pessoa que ama ele, a pessoa que ama ele de verdade, que serve a ele, que é fiel, que obedece, que teme a ele. Então, aquele que guarda a palavra dele será amado por ele, e me manifestarei a ele. O mundo inteiro, toda a carne vai ver a glória de Deus, vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, porque ele está dizendo, ele está afirmando: e me manifestarei a ele. A glória do Senhor Jesus vai se manifestar na sua vida, pode estar certo disso. Vai se manifestar na vida de cada pessoa que guardar os mandamentos dele, viver a palavra dele, porque é assim que cada um de nós demonstramos o nosso amor ao Senhor Jesus. É vivendo, é guardando a palavra dele, é praticando a palavra dele. Aí, essa palavra que ele está falando aqui se cumprirá na vida de cada um de nós. Como ele disse: e me manifestarei a ele. Vai se manifestar o poder dele na vida de cada pessoa que amá-lo de verdade. Vai se manifestar a glória dele na sua vida. Vai se manifestar e toda a terra verá. Toda a carne verá a glória de Deus se manifestando na sua vida, meu irmão, minha irmã. Pode estar certo disso. Então guarda a palavra de Deus no seu coração. Se renda ao Senhor Jesus, pratique a palavra dele, porque ele vai se manifestar na sua vida, tão certo como vive o Senhor Deus dos exércitos. E ele diz mais, aliás, no versículo 22 diz assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso aqui é muito forte, olha só. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então não tem como a pessoa demonstrar o amor ao Senhor Jesus diferente disso. Ele diz: aquele que me ama guardará minha palavra, quer dizer, vai praticar minha palavra, vai viver a minha palavra, vai andar na minha presença, vai andar no meu caminho. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E viremos para ele, olha que forte, e viremos para ele e faremos nele morada. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles, que os três são um, eles querem fazer morada no seu coração, meu irmão, minha irmã. Eles querem fazer morada na sua vida. Só basta você aceitá-lo. Só basta você aceitar Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, como o Rei dos Reis, o Filho do Deus vivo, o Messias. Se você aceitá-lo como teu único Senhor e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, viver para Ele, guardar a palavra dEle, então Ele está dizendo: e viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus e o Deus Pai Todo-Poderoso e o Espírito Santo irão fazer morada no seu coração nesse momento, nesse exato momento. Só basta você falar: Senhor, eu te quero, Senhor, eu preciso de ti, faz morada na minha vida. Só basta você abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, porque essa palavra é exatamente Jesus Cristo batendo na porta do seu coração. É Jesus Cristo batendo na porta do seu coração. Se você abrir o seu coração, não só Ele vai fazer morada no seu coração, mas o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo, que é um Consolador, e o outro Consolador, que ele começou a mensagem dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então abra o seu coração neste momento, se renda ao Senhor Jesus, aceite Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, como Cristo Messias, o Filho do Deus vivo, e a sua vida jamais será a mesma de agora em diante, de hoje em diante. E não interessa o que você fez ou deixou de fazer no passado. Você que está assistindo aí, de repente você pode ter feito muitas coisas erradas, de repente cometeu muitos crimes, muitos pecados, de repente foi condenado pela sociedade, rejeitado pela sociedade, devido a muitas coisas erradas que você fez, muitos pecados mesmo. Não interessa, não importa, não importa. A partir do momento que a pessoa reconhecer, assumir Jesus Cristo como Deus dela, como tesouro dela, e colocá-lo em primeiro lugar no topo da vida dela, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, então todos os pecados é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E ninguém mais pode te acusar, ninguém mais pode apontar o dedo para você, te julgando, te criticando pelo teu passado, porque uma vez que a pessoa se entregue, se renda ao Senhor Jesus e permaneça nele, então já era. Todo o passado da pessoa pecaminoso é apagado, é lançado ao mar do esquecimento, está escrito.
Então não importa o que vão dizer, o que vão falar, porque as pessoas que têm maus olhos, que são os fariseus, que a Bíblia diz, os que se julgam santos, eles sempre vão julgar, te julgar, nos julgar pelo nosso passado. Mas Deus não está olhando para isso. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Deus, ele não está olhando para o teu passado. A partir do momento que a pessoa se rende a Ele, aceita Ele, assume um compromisso com Ele, então todo o passado da pessoa é lavado, ela passa a se tornar Jesus Cristo, Deus vivo, justifica a pessoa. O que era injusto, o Deus Todo-Poderoso justifica essa pessoa pelo sangue de Jesus Cristo, e a justificação é gratuitamente. Quando a pessoa coloca a fé dela em Jesus Cristo, a crença dela em Jesus Cristo, então o Deus Todo-Poderoso, como Ele é o justificador, Ele justifica essa pessoa que tem fé e crê em Jesus Cristo, que é o caso de Zaqueu, né? Zaqueu, ele quando reconheceu e se entregou a Jesus Cristo, ele foi perdoado. Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. O caso do ladrão da cruz também, a sociedade, os fariseus, a multidão, as pessoas que tinham maus olhos, elas já tinham julgado e condenado os dois ladrões da cruz, até o Senhor Jesus Cristo também, como bandidos. Mas aquele ladrão, ele estava condenado e estava indo para o inferno. Mas quando ele reconheceu o Senhor Jesus, todo o passado dele foi perdoado, por isso ele foi salvo. Não importa o que os outros estavam pensando, achando ou falando, não importa. A mulher adúltera também, então o passado dela foi perdoado. Então não se preocupe, não temas. Você que está assistindo esse vídeo, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa no que tanto você pecou, errou e falhou. A partir do momento que você se arrepender, esse é o momento de se arrepender e assumir um compromisso com o Senhor Jesus e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, colocar sua fé nele, a sua crença nele. Então o justificador, que é o Deus vivo, ele te justifica, ele te perdoa, ele te lava, e ele passa a olhar para você de agora em diante, de hoje em diante, desse momento em diante. O que era injusto passou a ser justo. O que era condenado pela sociedade, pelos fariseus e por aqueles que tinha e tem maus olhos, mas diante de Deus você está limpo, você está purificado, você está lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Então não temas, não se preocupe o que vão falar, o que vão deixar de falar, não interessa. O que importa é a pessoa estar reto diante de Deus. Isso que importa. Então, entrega a sua vida ao Senhor Jesus hoje, nesse momento. Aceite Ele, porque Ele falou: e viremos para Ele e faremos nele morada. O Senhor Jesus quer fazer morada no seu coração. Assuma Ele, receba Ele na sua vida e agora, e sejam todos mais que abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.